trajeto para avançar, para colocar os pontos nos is. Pontos nos is, com Jorge Silva no Rádio Clube de Angra. Portanto, é importante saber falar, é importante saber ouvir. Ninguém sabe tudo, que é ouvir a explicação do porquê das coisas serem como são. Colocar os pontos nos is. Pusemos uma vez mais os pontos nos is No Rádio Clube de Angra. Cá estamos nós, à chamada, respondemos 11h21, é quinta-feira, pontos nos is, o Jorge Silva já chegou, bom dia Jorge. Nós bem dizemos que é depois das 11h15, não é? Não nos arriscamos a dizer depois assim das 11h15. Mais coisa, menos coisa. Em rádio isto é muito perigoso. Hoje apanhei 3 sinais vermelhos para chegar aqui. Acontece, não é? Ontem apanhei um engarrafamento como nunca tinha apanhado, de quilómetros e quilómetros. E depois é bom porque assim sentimos como é viver numa cidade grande. Mas não é tão mau. Estavas em Lisboa ontem, era? Parecia que estava. Não é tão mau, é uma questão de irmos sabendo aproveitar o tempo, não é? Ouvimos mais rádio, temos mais tempo para estar dentro do carro. Já estive num engarrafamento que demorei 1 hora e tal para fazer um percurso que estava habituado a fazê-lo em 10, 15 minutos. Na ilha? Não, no continente. A passar por cima do Porto de Leixões. E ali naquela zona que, para quem vem na autoestrada que passa por cima do Porto de Leixões, ficamos a ver aquilo tudo. Eu tive tempo para contar os barcos. Estás a ver, não é tudo só mal. para passar naquele bocadinho que quando vamos em marcha normal é uma questão de segundos. Segundos. É uma questão de segundos. Só para passar aquele bocadinho em cima do Porto. Eu contei os barcos, vi quais eram as bandeiras, as gaivotas. Já disse também aqui, quando falta a luz também há grandes vantagens. Um dia a minha família pôs-se a dar nome a gatinhos que tinham nascido só porque tinha faltado a luz, não tínhamos mais nada para fazer. A gata deu à luz e faltou a luz. E nós batizamos os gatinhos. É uma questão de aproveitar, há sempre um lado bom da questão. Não, e quando falta a luz é daquelas boas ocasiões que uma pessoa fica sem saber o que é que há de fazer, fica a olhar para uma parede escura, não é? E a pensar com os seus botões. E a pensar com os seus botões. A pensar na vida, não é? Na vida. Mas porquê que os botões são chamados para o nosso pensamento? Diz-me tu. Pois, como é que alguém pensa com os seus botões? Não é como se os botões pensassem. Mas, pois, quer dizer, às vezes temos, outras vezes hoje nem. Nem botões tens à vista, isso não tenho, é? É verdade, não tenho Eu nenhum. ainda tenho aqui 2 ou 3, nem sei. Pequeninos, não é? E mais um nas calças. Mas botões, pensar com os botões é uma daquelas expressões curiosas. Eu estava aqui a pensar com os meus botões. O que é que isto quer dizer? Portanto, eu estou a olhar para os meus botões, à procura de inspiração. Não. Basicamente a pessoa está sozinha. Aproveita um momento de solidão, de introspeção, não é? De estar a pensar em coisas que normalmente se calhar nem pensaria. Sim, se estiver muito ocupado com a mente principalmente muito agitada, isso só traz vantagens, mais exatamente. Uma coisa. Portanto, são pensamentos muitas vezes muito próprios, não é estar a pensar noutras coisas, às vezes até é pensar o que é que vou fazer amanhã, o que é que vou fazer amanhã para jantar, também, às vezes acontece. É mais isso. Para o fim de semana. O que é que vou fazer amanhã? É aqueles momentos em que estamos a pensar connosco, estou a pensar comigo próprio, estou a pensar com os meus botões, portanto é a própria pessoa que, olhando para si, não é? Se calhar encontrar solução para um problema. Daí há uma impessoalidade aqui nos botões. Os botões Mas não respondem, não ajudam. Não respondem. Mas estão ali. Ouvem, não respondem. É um bocadinho como escrever um diário. Vamos para o papel aceita tudo aquilo que nós lá queremos dizer e o papel não responde, mas às vezes dá respostas. Sim. Que é quando nós vamos pensando e vamos registando e quando damos por ela, olha, se calhar até não é... Conseguimos alinhar o pensamento em papel, de que de outra forma seria mais difícil. Mas eu pensar com os botões, depois há quem romanceie um bocadinho a coisa também. Eu encontrei aqui umas explicações engraçadas, mais ou menos, relativamente a isto. Uma diz que esta expressão de pensar com os seus botões terá origem no princípio de que os botões servem para fechar e esconder a intimidade das pessoas. Bem pensado, rebuscado, mas bem pensado. Não é? Uma pessoa abotoadinha até acima, claro, não é? Agora até vê-se muito, está na moda, abotoar os homens, principalmente abotoarem tudo até acima. A mim faz-me confusão. Eu gosto sempre que sim, eu nem sei, não estou muito a par dessa moda. De arejar o gargalo. Gosto sempre de arejar o gargalo. Eu nunca estive na moda, por isso também não é agora que vou começar. Nada de preocupações, claro. Portanto, esta seria uma. E uma mais histórica, eu gosto, porque ela faz-me sentido. Antigamente as roupas eram cheias de botões. Pois eram.
brilhantes. Cheias de botões, de Metal. baixo até acima, porque era o que havia para fechar, não havia cá Pois. fechos eclair nem nada Isso. disso. Os zippers. Os zippers era zippers. melhor. Um eclair é mais na pastelaria. Também, ai, não me diz fome. Pronto, está quase na hora. Está Está quase, na hora. mas não é para eclair. Então, o momento em que a pessoa estava sozinha a abrir ou fechar os botões da roupa, ainda passava algum Demorava algum bocado. Aliás, tempo, vemos verdade. algumas recriações históricas que têm botões que aquilo nunca mais acaba. Portanto, esse momento dos botões, do abre e fecha, seria um momento ideal para 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 estou refletir. Estou a olhar para os plenamente de botões, acordo. estou simplesmente a olhar ali, a fazer uma tarefa O gesto é repetitiva. mecânico. O gesto é mecânico e o cérebro fica liberto para outras coisas. Portanto, Penso que acontece às vezes. Será muito a propósito. E às vezes acontece também ficarmos tão zangados e acabarmos por dizer é que eu não tenho sangue de barata. Ui, pois, sangue de barata. O inseto aqui nojento é chamado para esta conversa. As baratas, O que é que o as sangue baratas. Esse dela inseto tem diferente? fabuloso que quando houver uma guerra nuclear a gente vai todos e as E baratas elas ficam a não é? povoar a terra, dizem que sim. Como será um planeta repovoado por baratas? Muito monótono, com certeza. Elas não são nada criativas. Elas vão de evoluir também. Se calhar, só assim, faltam Enfim. muitos milhões de anos. Enfim, mas quando é que se diz que uma pessoa tem sangue de barata? Lá está. Ele parece que tem sangue de barata. Quando a pessoa não reage, não é? Fica sempre impassível, fria, perante Pois. uma situação que outras pessoas se calhar até se põem aos gritos ou desatinam de qualquer forma, e há alguém que mantém ali a calma, com o sangue frio, como se costuma dizer, até ao limite. Ora, a barata não tem sangue. Vamos começar por aí, vamos começar pela biologia Vamos da fazer coisa. aqui imaginar. A barata, bem como a maior parte dos insetos, não tem sangue. Portanto, nós quando matamos uma mosca e fica sangue na parede, ele é nosso, não é da mosca. Menos na maior força parte para a das próxima. Vezes, na maior parte das vezes. E depois temos de lavar a parede, e se não for Sim, tinta lavável é uma fica qualquer porcaria coisa ali. e por aí fora. Se não Enfim, for sangue, há adiante. de ficar alguma coisa. Mas então, a maior parte dos insetos não tem sangue. Dizia eu, há um fluido chamado, eu tenho de olhar para as cábulas, hemolinfa. Hemolinfa é o que Hemolinfa, tem. É o que que corre. é transparente. Ah. Que é transparente. Ora, dizem, não é? Os antigos, as crenças antes de a medicina explicar tudo e quase tudo e mais alguma coisa, que o sangue é o condutor da nossa sensibilidade ao coração, não é? Quando a gente se enerva, o que é que acontece? A pulsação O sangue acelera, começa a bater às vezes mais, ficamos corados. vermelhos, não é? sem dúvida. Conheço uma pessoa que quando se enerva fica com o pescoço todo às manchas. Isso é mesmo um estado Todas as grave. manchas. Conheço muito bem, até se ela me estiver a ouvir, já deve estar com o pescoço às manchas. Então, a pessoa com sangue de barata será insensível, portanto, faz as coisas com frieza, já que o inseto não tem aquele sangue tradicional. E se pensarmos nas baratas, quando nós andamos atrás de uma barata, o que é que ela faz? Ela anda à nossa frente, ela foge. Mas às vezes ela parece que nem anda mais depressa, ela simplesmente limita-se a sente-nos e vai andando. E vai andando, E é depois, verdade. o que é pior do que ver a barata? É deixar de vê-la? Exatamente. Isso é que é uma coisa. E ainda também o que é pior do que ver uma lagarta numa maçã é ver meia lagarta numa maçã. É ver meia lagarta na maçã. Onde será que está a Estamos outra bem metade? nojentos. Mas é verdade, vejo a barata, mas eu não sou assim. Eu confesso, já uma vez, lembro-me de uma vez, estava na universidade e de noite, eu sem óculos não sou ninguém. Pois. Pareceu-me ver assim uma coisa na parede, ao fundo do quarto. E eu pus os óculos, disse que aquilo não estava ali, o que é que se passa? Era uma barata, pequenina. Eu tinha tanto sono, que eu disse, eu sou maior que ela. E virei para o outro lado. Isso é que Nunca foi. mais- Deixaste-te a ver, mas ela também não te Ela incomodou. nunca mais apareceu. Pois. Portanto, nessa noite, se calhar, para algumas pessoas, tive sangue de barata. Sem dúvida nenhuma, para a grande maioria das pessoas. Então a baratinha não tem sangue e por isso é que cada pessoa não se irrita como se calhar estaria à espera. Tem sangue de E barata. quando às vezes levantamos uma pedra e temos lá baratas a dar com pau. E que tal? A dar com pau, E como que as tal? tuas explicações, que nunca mais acabam, É, explicações a dar com pau. Pois, a dar com um pau. Lá Outra está. expressão. A dar com um pau. Mas que violência é esta? Eu tenho. Estavam ali baratas a dar com um pau. Mas a barata estava a dar com um pau na outra. Não estava. Foi o Jorge Jesus na conferência de imprensa que alguém. Enfim. Ai, o quê? Estás a levar com um pau? Enfim. Bom, há esta do a dar com um pau, que também toda a gente entende, não é? A dar com um pau, que significa É muito. em muita quantidade, não é? Tinha gente a dar com um pau outro dia na Praça Velha. Ou Foi- gente que me bicha aqui foi na uma- nossa terceira. povo que me Povo bicho. que me bicha, é Tinha verdade. povo que me bicho terça-feira à noite aí nessa cidade. Nos touros é que não foi de certeza
mais este ano. Tinha nem o ano povo que me passado. avise, que dizem que daqui a uma semana que a gente vai ver o bicho a pegar, não É sei. o verdinho, não é? O Não lagartinho sei, pegou. não sei se há aquela coisa pequenina que parece assim uma coisa cheia de espinhas. Não sei se vai pegar aí em muita gente. Vamos esperar que não. Mas a dar com um pau, eu encontrei duas explicações que não têm absolutamente nada a ver com a outra. Mas vamos buscar a ideia da quantidade e que o povo, no fundo, é que incorpora isto na sua fala. Conta-se que no nordeste do Brasil havia um lugar onde as aves migratórias paravam. E paravam aos milhares. Portanto, vinham de África nas migrações, instalavam-se ali naquela zona, só que eram tantas que provocavam problemas graves aos agricultores lá daquela área. Então os habitantes davam-lhes caça. Mal elas chegavam, que ainda estavam um pouco fracas, não estavam bem restabelecidas da viagem, e então aquilo era mesmo à paulada. Elas eram tantas que eles matavam à paulada. Portanto, a dar com um pau havia ali pássaros a dar com um pau. Portanto, era chegar e tentar fácil, diminuir próximo. a população à paulada. Um bocadinho violento É também. violento mas chatice. sempre, que pena. Por outro lado, isto encontra-se muito, esta expressão está muito registada no Brasil. Dar pau, encontrei muitos registros disto no Brasil, também os há em Portugal, mas no Brasil, além de o país ser muito maior, mas também elas têm outros tipos de significados. E então, esta expressão a dar com um pau teria, que aqui já não é tanto da violência, mas imagine-se, terá tido origem nos navios negreiros, os navios da escravatura. Muitos dos capturados preferiam morrer a ser escravizados, segundo rezam as crónicas da época, e durante a travessia de África para o Brasil faziam greve de fome. E para resolver a situação foi então criado o chamado pau de comer, uma espécie de colher que era enfiada à força na boca dessas pessoas, por onde se colocava a comida para as alimentar e para elas não morrerem, porque os escravos valiam dinheiro. Claro, é preciso. Portanto, e a dar com um pau, portanto, era dar a comida com um pau, portanto, mas havia tanta gente a fazer greve de pão, portanto, era a dar com um pau. Portanto, aquela gente a comer a dar com um pau. Muito portanto, de uma forma ou de outra vamos buscar a ideia da quantidade. Havia muita gente, havia muitas aves, portanto há muita quantidade. É gente a dar com um pau. Acaba por ter sempre aqui alguma violência nas explicações. Não, em inglês há uma espécie de equivalente, uma expressão que diz you can't wave a stick without hitting somebody. E traduzindo, não se pode agitar um pau sem acertar em alguém. É verdade, também. Ou seja, a expressão em inglês remete para a falta de espaço. Portanto, estamos aqui muito apertados, portanto não podes agitar um pau sem acertar em alguém. Portanto, é a dar com um pau. Está tanta gente, portanto, you can't wave a stick without hitting someone. Uma coisa assim neste género. Que vai buscar esta ideia de haver a quantidade. Neste caso não há espaço, há tanta gente que eu não posso agitar um pau. Imagine-se pegar uma vassoura e tentar vou atingir alguém de certeza. Se eu me e às der... vezes apetece, convenhamos, não é? Sim, às vezes apetece, mas isto da vassoura depois há outras conotações, não é? Muitas, exatamente. Aquela do marido que chega à casa às tantas e a mulher está à espera com uma vassoura na mão e ele olha para ela muito sério e diz: vais varrer ou vais voar? Uma boa resposta. Pronto, eu vou voar daqui para fora, vai ser melhor. Pronto, só se alguém enfiar o barrete, espero que não sejam muitos. Ficamos por aqui ou ficar na mesma como a lesma? Não, ficamos na mesma como a lesma? Não ficamos. Não ficamos, vamos embora. Vamos. E não é como a lesma que temos muito porque fazer. a lesma, coitadinha, a lesma anda tão devagarinho, que nós vamos olhando e parece que ela não se mexeu. Por isso é que nós dizemos, ficamos na mesma como a lesma, que parece que não se mexe. É isso que não acontece aqui nos pontos nos is. Então estaremos de novo de hoje a 8 dias juntos. Até lá, uma boa semana. Até para a semana. Até para a semana, bom dia. Certo para avançar, para colocar os pontos nos is. Pontos nos is, com Jorge Silva no Rádio Clube de Angra. Portanto, é importante saber falar, é importante saber ouvir. Ninguém sabe tudo, que é ouvir a explicação do porquê das coisas serem como são. Colocar os pontos nos is. Pusemos uma vez mais os pontos nos is. No Rádio Clube de Angra.